Olá, turma. Espero que todos estejam bem. Me chamo Milena, faço parte do Residência Pedagógica e sou estagiária do professor Tais na disciplina de Química. Bom, nossa aula de hoje será sobre o modelo dos orbitais atômicos. Bom, e o que seria o orbital atômico, né? Como é que ele surgiu? Essas perguntas, pessoal, elas serão respondidas no decorrer da nossa aula e então vamos lá começar. Bom, gente, no decorrer do século XIX, muitos cientistas eles começaram a estudar os fenômenos relacionados à eletricidade e à emissão de luz pela matéria, em determinadas condições. E a partir desse intuito, diversas descobertas acerca de tais fenômenos ajudaram a desvendar a estrutura do átomo. Surgiram vários modelos atômicos que são referências utilizadas para representar os átomos. E o modelo mais aceito atualmente é o modelo de Bohr, que ele dizia que, segundo ele, né, um elétron ele girava em uma órbita circular, ou seja, fazendo um resumão aqui do que ele falava, né, na sua concepção, que essa órbita, né, circular que o elétron fazia essa passagem era chamada de órbitas estacionárias e cada órbita ela apresentava energia constante. Os elétrons eles eram capazes de ocupar apenas os níveis, né, que contêm uma certa quantidade bem definida de energia e quanto mais afastado do núcleo ele se encontrava, em maiores eram os seus valores de energia. E pessoal, Bohr, ele defendia isso, né? Que quando um átomo ele recebe energia, o seu elétron ele passa para um nível de energia maior, permanecendo em um estado bem excitado. E ao retornar à sua órbita original, o elétron ele deve liberar a energia absorvida na forma de luz, né? No espectro visível, que ele denominou esse espectro visível de fóton. Assim, gente, né? A partir da década de 20, né, com os postulados de Bohr, Louis de Broglie e Erwin Schrödinger e Heisenberg, né, que nós vamos conhecer mais adiante, eles deram o seu contributo, né, a respeito do modelo da estrutura atômica. Com relação aqui ao Louis de Broglie, né, que propôs a extensão da dualidade onda-partícula ao elétron, e o elétron, ele apresentava comportamento de partícula e onda, né? Ele dizia que toda a trajetória do elétron, ela é uma onda, como indica a figura aqui abaixo, que nós podemos ver. E essa afirmação, ela foi bastante contestada, né, pelos cientistas contemporâneos de Louis. Porém, esses experimentos realizados, né, na época, comprovaram a tese de que os elétrons, eles poderiam apresentar e obedecer, né, a preceitos das leis ondulatórias, como se fossem ondas luminosas. E aqui na imagem, né, como eu já havia mostrado, podemos ver de maneira bem simples como é que poderia ser descrita a órbita em forma de ondas ao redor do núcleo. E dessa maneira, né, com os postulados de Bohr e de Broglie, né, concluiu que os elétrons eles eram ordenados no espaço conforme a sua energia nos seguintes termos. Tinha a presença dos níveis energéticos, que também eram chamados de camadas eletrônicas. Tinha a presença do subnível energético, que espacialmente é como se fosse, né, uma escada. Dentro das camadas dos níveis, existiam os níveis e dentro desses níveis tinha os subníveis de energia e também tinha a presença do orbital, que é a maior probabilidade de se encontrar um elétron. E, por último, temos o spin, que é o sentido de rotação dos elétrons. Nós estaremos estudando como é que os cientistas, né, preferem atualmente identificar os elétrons por seu conteúdo de energia. Com relação aos níveis de energia ou camadas eletrônicas, elas são arranjos, né, dos elétrons em camadas, ou seja, a matéria está ordenada no espaço em camadas. Pessoal, na eletrosfera,
os elétrons eles giram em torno do núcleo, ocupando o que chamamos de níveis de energia ou camadas eletrônicas. Cada nível ela possui um número inteiro de 1 a 7, ou as letras maiúsculas, né, que representam as camadas. Temos a camada K, L, M, N, O, P e Q, que são as 7 camadas, né, mais conhecidas. E pelos números, né, são os níveis de energia, que é chamado de número quântico principal, que temos o nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, nível 6, nível 7, respectivamente. E nas camadas, os elétrons eles se movem e quando passam de uma camada para outra, absorvem ou liberam energia. Quando um elétron ele salta para uma camada mais interna e libera energia, o elétron, né, ele vai saltar para uma camada mais externa e ele absorve essa energia. A energia é emitida em forma de luz e chamamos essa energia de quanto de energia, que o quanto ele é também chamado de fóton, como eu havia falado para vocês lá no modelo de Bohr. E nessas camadas, elas podem conter, né, um certo número de elétrons. Aqui na camada K, que é o nível 1, eu só posso acomodar 2 elétrons nessa camada. E quando eu atingir o número máximo de elétrons e ainda sobrar mais elétrons, né, de um átomo, eu posso acomodá-lo ele nas outras camadas seguintes, né? E assim sucessivamente. Este é um assunto, né, que vocês viram em distribuição eletrônica. E aqui são o total do número de elétrons que eu posso acomodar em cada camada. Camada K, eu posso acomodar 2 elétrons. Camada L, que é o nível 2, eu posso acomodar 8 elétrons. Na camada M, que é o nível 3, eu posso acomodar 18 elétrons e assim sucessivamente. Já nos subníveis energéticos, né, cada nível ele apresenta um ou mais subníveis, que são representados pelas letras S, P, D e F. Porém, podem existir outros subníveis. Esses não estão limitados. Os subníveis, né, em um mesmo nível, eles apresentam energias diferentes entre si, que aumentam na seguinte ordem, como nós podemos ver aqui no slide. E nos níveis energéticos, pessoal, para conhecer a relação de energia de cada subnível, basta verificar o diagrama de Linus-Pauling, né? Que o diagrama de Linus-Pauling, acerca da distribuição eletrônica de um átomo, no estado fundamental é que podemos, né, fazer a distribuição dos subníveis. E aqui no diagrama nós temos o número quântico principal, que são os níveis de energia nas camadas eletrônicas, e dentro desses níveis nós temos os subníveis, que também são chamados de números quânticos azimutal. Lembrando que nos níveis de energia nós podemos chamá-los de número quântico principal, e nos subníveis de energia nós podemos chamá-lo de números quânticos azimutal. O primeiro nível aqui que nós podemos ver é o K, né? Que é a camada K, nível 1. Ele apresenta apenas um subnível. Que subnível é esse? O subnível S, né? E o segundo nível L, que é o nível 2, né? Que é a camada L, nível 2. Ele apresenta 2 subníveis, que são o S e o P. E assim por diante, né? Segundo o mostrado aqui no diagrama. Bom, pessoal, diante de tudo que eu apresentei, né, sobre o modelo de Bohr e de Broglie, vocês devem estar me perguntando, mas o que isso tem a ver com orbitais atômicos? Devido ao elétron ele apresentar um comportamento dual, onda e partícula, proposto lá por Broglie, né, que o elétron ele girava em forma de onda e não circular, como dizia Bohr, veio também a constatação de Heisenberg, que dizia que jamais poderemos, né, determinar simultaneamente a posição de uma partícula e a sua velocidade num dado instante. Ou seja, não era possível calcular a posição exata dos elétrons e a sua velocidade ao mesmo tempo. Em meio a isso, levou-se a estudar a região onde haveria a maior probabilidade de se encontrar um elétron. E quem foi esse que começou a realizar esses estudos?
foi o Schrödinger, que foi um físico austríaco, que a gente até mencionou já lá no começo da aula, que ele conseguiu adaptar o elétron às teorias, né, de Heisenberg e o de Broglie. E ele formalizou que a ideia do Louis de Broglie estava correta, né, que realmente o elétron ele apresentava um comportamento dual onda-partícula. E essa teoria dele é bastante aceita atualmente e assume a existência de números quânticos, né, conhecidos como S, P, D e F. E também teóricos, né, que podem existir outros, como eu falei para vocês, que não estão limitados somente ao S, P, D e F. E como vimos anteriormente no modelo anteriormente de Bohr, que esses subníveis eles foram citados lá. Os orbitais, pessoal, eles se assemelham de modo às nuvens eletrônicas, como nós podemos ver bem aqui nesta imagem. E o Schrödinger, ele utilizou equações, né, do movimento de ondas, em que coordenadas cartesianas, ele conseguiu deduzir equações matemáticas que determinam regiões no espaço onde teremos a máxima probabilidade de se encontrar um elétron, a qual ele denominou de orbital. Aqui nós podemos ver um modelo, né, de como era essa nuvem eletrônica, onde o núcleo ele ficava no meio e os elétrons eles estavam ao redor do núcleo, parecendo assim uma nuvem coberta por elétrons, e a região, né, que se encontrava o orbital. E essa região, essa região era chamada de orbital. Bom, já aqui, né, tomando lá do princípio de Schrödinger, aqui nós temos os tipos de orbitais que, como eu falei, eles são representados por nuvens eletrônicas e são diferentes para cada tipo de ligação. Assim, para uma ligação do tipo S, nós temos um orbital esférico e para uma ligação P, nós temos um orbital na forma de duplo ovoide, que para o orbital do tipo P, gente, há 3 possibilidades que existem, podendo existir 3 orientações espaciais possíveis, denominadas de X, Y e Z, como nós podemos ver aqui na imagem. Em qualquer nível de energia, pode-se ter 3 orbitais P absolutamente equivalentes, localizados em ângulos retos entre si. Eles são arbitrariamente denotados pelos símbolos PX, PY e PZ. Por isso é aceito por conveniência, o que significa as direções X, Y ou Z, e está constantemente mudando, né? Porque o átomo ele se move aleatoriamente no espaço. Os orbitais, pessoal, continuando aqui a representação gráfica, eles são representados por quadradinhos, que no orbital S eu tenho um orbital, né, um quadradinho, e no orbital P eu tenho 3 orbitais. Lembrando que existem outros, né, subníveis, que no subnível D e F, por exemplo, no D eu tenho 5 quadradinhos e no F eu tenho 7 quadradinhos. Mas você deve estar me perguntando para que servem esses quadradinhos. Eles servem, pessoal, para acomodar os elétrons, né? Os orbitais, eles são justamente para acomodar os elétrons. E quantos elétrons cabem em cada orbital desse? Bom, eu posso acomodar os elétrons da seguinte maneira. No orbital S, por exemplo, eu posso acomodar 2 elétrons. No orbital P, eu posso acomodar 6 elétrons. No orbital D, eu posso acomodar 10 elétrons. E no orbital F, eu posso acomodar 14 elétrons. Vale ressaltar, gente, que para realizarmos a configuração eletrônica, devemos seguir também os princípios, né? Os princípios da regra de Hund e do princípio de exclusão de Pauling, que a regra de Hund, os elétrons, eles preenchem os orbitais, um de cada vez. Devemos reconhecer também que cada orbital, ele comporta no máximo 2 elétrons e ter em mente a ordem energética desses orbitais. Aqui eu trouxe para vocês, né, que eu pergunto para vocês qual é a maneira correta de se preencher os elétrons obedecendo a regra de Hund. Na primeira imagem aqui, nós podemos perceber
que a primeira está incorreta, porque ela desconsidera a regra de Rand, né? Que ao distribuir os elétrons de maneira emparelhada, restam ainda orbitais vazios, né? E já a segunda imagem, ela está correta, porque na regra de Rand a distribuição dos elétrons está correta, né? De forma que todos os elétrons estão desemparelhados nos orbitais. E o princípio de exclusão de Pauli estabelece que 2 elétrons em um átomo não podem ter todos os 4 números quânticos iguais. Onde dois elétrons não podem assumir valores iguais para os 4 números quânticos. Cada orbital, pessoal, ele possui no máximo, né, segundo o princípio de exclusão de Pauli, 2 elétrons com spins opostos, sendo assim uma condição fundamental à estabilidade dos elétrons. Então, é assim que funciona a regra o princípio de exclusão de Pauli. Bom, pessoal, com relação ao spin, né, ele indica a rotação dos elétrons no orbital. Um orbital, ele comporta no máximo 2 elétrons. Eles não se repelem porque giram em sentidos opostos, criados em campos magnéticos que se atraem. O número quântico do spin, gente, ele possui valores de mais 1 sobre 2, sendo ele positivo, e menos 1 sobre 2, sendo ele negativo. Com relação a esse spin, ele não existe uma convenção para o sentido da seta, que representa o primeiro elétron a preencher um orbital. E também não existe essa convenção, gente, de que essa convenção sobre esse valor do spin, né? Mas a grande maioria dos autores do ensino médio, de livros, né, do ensino médio, e também de exercícios de vestibulares, tem como convenção particular a seta para cima, o spin possuir esse valor negativo, né, de menos 1 sobre 2. E quando essa seta está voltada para baixo, o valor ele fica positivo do spin, que é o mais 1 sobre 2. Bom, agora nós vamos, tudo que a gente já estudou, né, tudo que a gente conseguiu coletar aqui durante a nossa aula, nós vamos praticar um pouco. E aqui pede, né, coloque no esquema abaixo que determinado subnível representa um total de 7 elétrons. Indique os 4 números quânticos do último elétron colocado, sabendo que este subnível é da camada M. Você pode pausar o vídeo para tentar responder, né, essa questão, e daqui a uns minutos nós estaremos fazendo a correção. Bom, pessoal, feito lá o enunciado da questão, nós vamos partir agora para a resolução. E o primeiro passo que eu tenho que fazer é saber qual subnível, né, que esses orbitais eles pertencem. Ele me deu quantos orbitais? Vamos contar aqui os quadrados. 1, 2, 3, 4, 5. Ele me deu 5 orbitais. Esses 5 orbitais, eles têm a representação do subnível D. Né? O subnível D ele acomoda quantos orbitais? 5 orbitais. E que são representados por esses quadrados. E, seguidamente, o que eu tenho que fazer é a distribuição dos elétrons e saber se esses elétrons, quando eu fizer a distribuição, se eles vão obedecer à regra de Rand, né? E ele me deu quantos elétrons? Ele me deu 7 elétrons. Quando eu faço aqui a distribuição dos números, né? Como nós podemos ver aqui na imagem, na ordem de entrada, podemos ver que os elétrons, eles obedecem à regra de Rand, porque nós podemos ver aqui, né, que todos os orbitais foram preenchidos. Todos estão desemparelhados. Ele pede também para eu determinar o spin, né, o número quântico do spin. Como eu posso ver bem aqui, como é que eu vou determinar, né? Eu posso ver que bem aqui no orbital 2, o último elétron que foi desemparelhado, ele está com a setinha voltada para baixo. Se a setinha está voltada para baixo, quer dizer que meu spin será mais 1 sobre 2. Ele será positivo. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido o assunto e qualquer dúvida nós estaremos à disposição. Tanto eu como o professor Tais. Tchau, tchau e até a próxima aula.